Olá pessoal, mais uma Ação e Reação, hoje 11 de julho, terça-feira, clima de sol aqui na Baixada Santista, aquele friozinho de madrugada, mas um sol bonito agora nas praias da Baixada Santista. Nilmar chega e assina com o Santos com desconfiança, o jogador não joga há quase um ano, mas fala que está sem problemas físicos e o problema foi contratual. Crime contra as mulheres abala a região tem aumento de crime contra as mulheres. Relator recomenda denúncia contra Temer. O relator denunciou e afirmou que há fortes indícios que o presidente da República precisa ser investigado. Petroleiros protestam em frente à Petrobras de Cubatão. Antes elogiada pelo atendimento, o Uber começa a ter críticas na rede social. Para discutir este e outros assuntos, nessa terça-feira, ensolarada aqui na Baixada, mandando um abraço para o meu amigo Mário Gil, lá de Portugal, a dona Rita e a dona Leonor, que estão vendo o programa do Rio de Janeiro, e o meu amigo o Nelson Rodrigues, o ecologista, junto com sua mãe Dilma Rodrigues, que já me passaram um WhatsApp aqui, um zap, dizendo que estão vendo o programa. Um abraço para o Nelson Rodrigues, grande comentarista aqui da TV Com, né? Está um pouco afastado em questões do seu sindicato, mas em breve deve voltar à telinha aqui da TV Com. Então, mandando um abraço para essas pessoas, e hoje os convidados são o advogado Nobel Soares e também o comentarista Marcelo Coelho, aqui na sua TV Com. Como hoje é dia ímpar, né, então sem distinção nenhuma aos convidados, começaremos pela esquerda e a direita de você na tela. Queria mandar um abraço aqui para o Marcelo Coelho e agradecer por ele ter aceitado o convite de vir para o programa mais uma vez. Eu que agradeço, Filete, boa tarde telespectadores, Nobel, e ontem tivemos uma participação no programa no 013, né? Mandar um abraço aqui para o Moisés Fernandes e também para o meu amigo Marcelo Prado, né? Marcelo Prado. E para o Luiz Fernando também, né? Luiz Fernando Cardoso programa também. 013 às 21 horas de segunda-feira, né? É só por papo 013, né? Batemos um papo sobre a cidade, sobre a região metropolitana, enfim, sobre os animais, sobre tudo, né? Eu acho que é sempre bom ter a gente comentar sobre a nossa região, sobre os nossos... sobre o que acontece na região. E sempre é bom ter um espaço a mais, né, Filete? E a internet tem feito isso muito bem. E o Marcelo Coelho foi sorteado. Eu puxei a brasa passadinha porque quem mais participou lá... Cadê o livro? Não, mas o livro você tem que pegar lá, né? Tem que pegar lá. O livro que você ganhou não é o livro... Eu sorteei 2 livros que eu editei faz um tempinho, que eu publiquei, desculpa, O Mundo Fascinante dos Gatos. Eu sorteei 2. E aí, quem mais participou. E nós fomos fazer aquela roleta lá. Aí eu falei, o Marcelo Prado participou bastante também. Aí você foi sorteado com outro livro que é legal. Com outro livro. Feliz Ano Velho, né? Isso, uma coisa assim. Legal esse livro também. Então, parabéns aqui. Aí você tem que pegar lá na garagem, né? Isso, vou lá na garagem falar com o Marcelo. Lá no Canal 5. E pego o livro com ele. Tá bom? E também o advogado conhecido aqui na região, Nobel Soares. Tudo bem, Nobel? Tudo bem, Filete. Boa tarde, Marcelo Coelho. É um prazer enorme retornar depois de um período até elástico de ausência aqui no programa. Estava viajando. Rico vai viajar para a Europa, depois passeia para o Nordeste. A minha Europa é o Nordeste mesmo. Rico vai lá para Sergipe. Foi lá para Sergipe, Praia de Atalaia, é isso? Praia de Atalaia, Passarela do Caranguejo. Aquelas delícias e, sobretudo, as festas juninas, né? Que eu fui, passei lá. Teve festa naquele parque? São João e São Pedro, foi lá em Aracaju mesmo. Naquele parque temático na praia ali? Foi lá? Sim, ali teve de tudo, né? Teve de tudo, bacana, hein? Só alegria. Muito vento. É um povo sofrido, mas um povo bastante alegre e receptivo. Isso é a nossa capital aí. Aracaju. Aracaju, um sol maravilhoso, né? Isso, ali é sol o ano todo, você tem que rezar para fazer frio. Para quem está olhando de frente para a praia, na parte esquerda da praia, tem aquele conjunto, né, da prefeitura que faz a parte turística, né? Isso. Com shows, eventos. É maravilhoso, é um estado de alegria, Aracaju. Tá bom. Um abraço para os sergipanos da região aí, né? Bom, começar falando aqui da questão do Uber, né? O Uber que foi antes elogiado, que todo mundo bem arrumado, carros limpos e tal. Segundo o site Brasil Econômico, não é? Está no site lá, começa a ser criticado também. Desde que chegou ao Brasil em meados de 2014, o Uber sempre teve destaque entre os consumidores pela qualidade no atendimento e cordialidade. Mas
segundo os dados da pesquisa do Reclame Aqui, a empresa recebeu mais de 30 mil queixas no ano passado, o que levou ao 16º lugar entre as companhias mais reclamadas nos últimos 12 meses. Geralmente os números 1 são as companhias de celulares, banco, enfim. Depois, né, então, 16º lugar entre as mais citadas nas reclamações é o Uber, né? Então começou com tudo, mas é como o namoro, né? Às vezes começa bem, depois começa a ficar, né? Não toda, evidentemente, senão não teria casamento, mas alguns começam a ter problema, né? Filete, eu acho que tem que ver primeiro a proporcionalidade disso, né? A proporção que isso tomou, a quantidade de reclamações e a quantidade de serviços também que foram mas 30 mil queixas colocados. É significativo, né, Marcelo? Tudo bem que deve fazer 1 milhão de corridas, mas 30 mil queixas são, né? Então, uma coisa que não tem como se queixar, né? Mas é o que a gente já veio falando, os números aparecem também, né? Hoje aparece um número de 30 mil queixas no Uber, porque existe a forma de você reclamar, né? Porque existe a forma de você reclamar. Existe a forma de controlar e reclamar e contar essas reclamações. Não, o contraponto que nós estamos fazendo é que todo mundo reclamava do taxista. O taxista não quer levar cachorro, muitas vezes alguns eram assim. O taxista reclama... As pessoas são iguais, né? As pessoas são iguais. Que o Uber era maravilhoso e que o táxi era muito ruim. Todos são regidos por humanos, pessoas são pessoas, né? Então, se tem o nome de Uber, se tem o nome de táxi, acho que o que tá realmente precisando ser resolvido é a fiscalização e a autorização desses carros a funcionar. Que acho que o Nobel tem mais a falar sobre isso. Mas são pessoas dirigindo o carro e prestando serviço de atendimento, enfim, diretamente com o consumidor. Lógico que reclamação existe em todos os serviços. Sim. Em todos os serviços. Mas eu acho que aquilo, a gente até falou num 2 programas atrás, o motorista do Uber ele vai começar a sentir que ele tem que trocar um pneu, que ele tem, e na verdade essa parte que ele ganha talvez não seja tão interessante quanto parece inicialmente, né? A conta vai ter que fechar. A conta vai ter que fechar. A hora que ele trocar o pneu, ele vai sentir. A hora que ele trocar 4 pneus, ele vai sentir. A hora que ele trocar a hora que o motor dele virar 200 mil, ele vai sentir. Então, assim, isso a gente falou também, isso há 3 programas atrás, da acomodação, né? Ele vai sentir realmente essa manutenção, ele vai sentir, mas eu acho que, principalmente, inicialmente agora, é regularizar. Como, não cabe a mim, acho que o Nobel tem mais a dizer sobre isso, mas é regularizar. Agora, o sentimento da reclamação, o táxi também, tem milhares de reclamações. Nós estamos fazendo um contraponto. Não é o táxi, não é o aplicativo, é o ser humano que trabalha no aplicativo. Que está atendendo. Ou as pessoas também que são muito sensíveis também, às vezes, ou o aplicativo, ou o ser humano falhou. O mundo ficou chato, né, Filete? Como a gente Quem fala isso é o Nicolau, hein? Nicolau Bey fala que o mundo ficou chato. O mundo ficou muito chato, né? Porque tudo você reclama. Tá Mas bom? acho que o Nobel tem mais a dizer sobre essa... Bom, Nobel, essa questão aí do Uber, mandar um abraço para o meu amigo Edson, taxista, que está vendo o programa aí também, me ligou hoje cedo para conversar, se sabia que você via no programa, né? Então ele até passou para outros taxistas e tal. E aqui, nós não somos nem chapa branca, nem chapa preta, nós não estamos aqui para defender taxista, nem para defender nenhum do Uber, nem para criticar nenhum dos dois. Eu, na minha opinião, já expressei várias vezes, eu sou a mesma opinião do Marcelo. O Uber, ele quer trabalhar, ele tem que se regulamentar. O cara tem que ter carteira profissional para trabalhar, o cara tem que pagar imposto, né? Ah, mas então o imposto está muito alto. Tudo bem, diminui um pouco o imposto do taxista, o Uber paga alguma coisinha, diminui um pouco. Tal. Agora, não é justo. Entre aspas, comprar uma placa, tudo bem, isso não vamos falar porque não é permitido. Comprou uma placa, tem que adesivar o carro todo, tem que de 6 meses fazer vistoria ano em ano, tem que ter uma carteira profissional, pagar imposto, certo? E o outro só pagar 25% uma empresa multinacional. Agora, nada contra o cara do Uber. Tudo bem, só que é uma coisa que, por exemplo, é um contrassenso. Um tem que pagar um monte de imposto, tem que dar regulamentado e o outro não tem. Nada contra o motorista do Uber, em sim como uma maneira que eles implantaram no Brasil, onde o dinheiro vai todo. Só que quando ele pegar a máquina de cartão, e o Nobel vai falar melhor isso, e Visa R$2.000, American Express R$1.000, não sei o que lá, tanto. Ele vai ter que prestar conta para o imposto de renda disso, né? Ele tem que ter um livro caixa, que ele gastou, que não gastou. Porque como é que vai ter na conta dele R$8.000
de cartão, ele vai ter que explicar porque ele ganhou, o que ele gastou, não é isso? Porque o cartão vai mandar ele para a Receita lá. Então, aí ele vai ter que começar a pagar imposto disso. Aí, às vezes, a conta pode não fechar. Então, eu acredito que tem que ser regulamentado e tal. Eu tive até uma ideia que eu escutei uma senhora falando, Nobel, que as prefeituras, não é de Santos, que tudo que falo aqui, fala que a gente fala, não é de Santos, as prefeituras da Bahia, do estado de São Paulo, tal, de Sergipe, poderiam deixar de alugar carros para os seus secretários, para os seus funcionários de alto gabarito, né? E fazer um convênio com as empresas de táxi. Então, por exemplo, se você pegasse o secretário, ele tem um carro alugado, certo? Não é isso? Muitos secretários e secretarias. Algumas têm. Não, mas não estou falando de Santos. Sim. Se você desalugasse esses carros todos e fizesse um convênio com a Rádio Táxi, com a Cooper, com a cooperativa, talvez você pudesse diminuir esse estresse, né, que causou com a falta de movimento. Então, se você alugar, você faz nós estamos gastando 1 milhão por ano de 2 milhões de carro alugado. Vamos gastar só 1 milhão e vamos gastar nas coisas mais corriqueiras, nas coisas mais agudas, mais rápidas, vamos pegar o táxi, vamos fazer um convênio com as... Seria uma maneira do Uber trabalhar e do táxi também trabalhar, né? O táxi também teria movimento, porque imagine, todas as secretarias utilizando e tal. Então, temos mecanismos, mas tem que ter vontade, né, Nobel? A discussão é bastante longa, complexa e difícil de você fundamentá-la num espaço de televisão como é o nosso. Mas eu vou tentar, pelo menos, dar os primeiros parâmetros para o exercício de qualquer atividade. Eu pergunto aqui para quem nos assiste, se o ambulante for flagrado pelo fiscal da prefeitura vendendo um docinho na rua sem a licença, o que é que acontece? Apreende a mercadoria, porque depende de autorização do município, é a questão de saúde pública. O transporte de táxi, por que é que ele é considerado de utilidade pública e depende de autorização do poder público municipal? Porque nessa autorização está compreendido o atendimento de diversos requisitos, dentre eles a segurança do passageiro. Segurança, eu acho que segurança e vida, pela Constituição, são os bens mais importantes. Sem a vida não há que se discutir nada mais. Sem segurança, evidentemente, que o poder público estaria deixando de atender um preceito constitucional. Muito bem, por que é que o Uber está fechando a conta? O Uber fecha a conta. Primeiro porque ele não compra carro, ele não paga licença, ele não troca pneu, ele não paga combustível, ele aproveita de uma conjuntura desfavorável economicamente no país, de desempregado, 14 milhões de empregados, recruta essas vítimas do desemprego para alugar um carro ou comprar às suas custas, arriscar sua vida num transporte público como este, sem qualquer controle da atividade estatal. E aí? Qual é a segurança, que eu pergunto, que tem um passageiro desse aplicativo, de que vai chegar são em casa, de que não será sequestrado, que não será estuprado uma mulher, coisa do tipo? Nenhuma, porque o poder público não está presente. Aí o Marcelo colocou, é preciso regulamentar. Perfeito. Mas será que o Uber quer regulamentar? Não quer. Não quer porque a regulamentação importa em assumir idênticas despesas que são exigidas do taxista. A licença, os impostos, atestado de antecedentes criminais do condutor do veículo, em Santos renovado anualmente. O Uber baixou uma resolução que dispensa esse atestado de antecedentes criminais. Então você veja que o Uber, que é uma multinacional, chega no Brasil e impõe as suas regras, agredindo a própria soberania nacional, já que a Constituição Federal diz que é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. Pois bem, está em tramitação no Senado Federal um projeto de lei do Zaratini, um deputado de São Paulo, nos termos do qual está tentando criar as condições para regulamentar o transporte via aplicativo. Mas a Uber já falou que ela é contra, porque diz que vai inviabilizar o trabalho dela, é público e notório. A Uber, aquela outra espanhola, parece-me, também é outro aplicativo. Todos já se posicionaram contrariamente, não querem regulamentação. Eles querem atuar na clandestinidade porque dá lucro. A conta fecha para a Uber porque a Uber não quer saber quanto o motorista está ganhando. Se ele ganhou R$5 no dia, a Uber levou 25%.
Se ele ganhou R$100, ele levou 25%. Se tem milhões de escravos da Uber nesse momento fazendo o transporte clandestino de passageiro, a Uber não quer saber a situação pessoal de cada um. A Uber quer saber que ela arrecada compulsoriamente 25% desse rendimento. E a Uber presta conta no Brasil? Não, porque o dinheiro vai para os Estados Unidos. E semanalmente, veja bem, Filete, o cartão de crédito do passageiro, ele cai na conta da Uber, não é do condutor do veículo, que ele não recebe dinheiro para pagar a Uber, não. A Uber recebe, retém os 25% semanalmente e repassa o resíduo, a sobra, para o taxista. Para bancar tudo, investir num carro, trabalhar feito um escravo, para poder ter alguma renda mínima, e isso não atende quando você diz, na hora que tiver que trocar os 4 pneus, retificar o motor, ou comprar um novo carro, aí a coisa não fecha. Não fecha porque é impossível, não há milagre na economia. Tem que haver direitos e deveres correlatos. Aí diz, mas a Uber tem o direito, os caras da Uber têm direito a trabalhar. Eu não estou contra trabalhar. Eu só acho que o trabalho dos condutores não pressupõe necessariamente a extinção do taxista, porque do jeito que está, praticando o dumping, como pratica o Uber, primeiro baixa o preço, quando escravizar e destruir toda a organização de transporte no país, aí então ele vem pelo monopólio impõe um preço alto. É isso que vai acontecer. Eu tive uma assembleia de manhã, hoje, com os taxistas. Você acha que o Uber, quando de uma certa maneira tiver com a terra plana, sim, ele vai comer. Aí ele põe a receita dele. Porque às vezes já é próprio também. do monopólio, né, Filete? Eu fui ver o jogo do Santos faz tempo já, que todos os jogos, quando eu tenho tempo, eu vou. Santos, São Paulo. Aí eu fui ver o jogo, estava chovendo. E nesse dia eu não fui de carro, porque eu fui com um amigo meu e ele teve que sair antes e tal. Estava aí meu filho chamou Uber, era mais caro que o táxi. É dinâmico. Não. Aí eu falei, não, mas vamos de táxi, vamos pegar táxi, porque eu não tinha nem aplicativo. Geralmente eu pego táxi. Aí meu filho chamou Uber, estava lá, R$32. O táxi era 28. Porque estava chovendo, era um domingo 6h30 da tarde, com chuva, então as pessoas estão indo para o shopping, estão indo para o cinema, estão indo para outros locais. Tinha muita chamada, não sei se era sábado ou domingo. Mas é a lei da oferta e procura. Exatamente. Quanto maior o número de condutores à disposição, mais o preço cai. Quanto menor, e havia chuva, você falou, é provável que os condutores ficarem em casa. Não vou me molhar. E aí o preço sobe. Quer dizer, é relativo o negócio, não é tão garantido. Outra coisa, Marcelo e Filete e telespectadores. No Brasil, pela lei federal, e só lei federal pode regulamentar transporte e trânsito, somente lei federal, repito, o serviço remunerado de transporte de passageiros em carro de aluguel, o preço é fixado pelo poder público. Não é o particular que vai impor, porque é um serviço de utilidade pública, compreende? Não pode ficar nas mãos do interessado, do particular. Não é uma loja de roupa, não é uma loja de artigo de praia. Não, é transporte que tem que ter segurança e preço, comodidade e conforto ao passageiro. Esses requisitos, quando tratado diretamente pelo aplicativo, que insiste em dizer que ele não transporta, mas na verdade ele é o instrumento do transporte. O condutor do veículo, que ele diz que é parceiro o quê, rapaz? Parceiro que obedece às leis do aplicativo, a remuneração, o valor do frete, o horário que tem que levar água, que tem que levar não sei o quê, os brindezinhos, quer dizer, é colocar a vida das pessoas, a segurança, como se fosse uma mercadoria que troca por uma água mineral, por uma balinha, sabe? Eu acho vergonhoso. No Brasil é preciso, e no Senado está sendo votado agora, uma lei que vai disciplinar, como eu disse, os aplicativos são contrários à regulamentação, que você está defendendo aqui, que o Marcelo está defendendo. Ora, se não é regulamentado, é lícito que nós tenhamos que nos sujeitar à imposição desta multinacional no país? Cadê a nossa soberania? Que diz que outro país não pode chegar aqui e mandar um aplicativo, uma empresa particular de aplicativo está mandando no país, por enquanto. Você está burlando a legislação, ou seja, carteira profissional, não paga impostos, quer dizer, a mesma coisa que você abrir uma empresa de home care aqui no Brasil, home care e mandar todo o dinheiro para o exterior. Não paga nada. E não paga nada. É concorrência leal isso aí? E o médico não ter diploma no Brasil. Por quê? Por causa que o taxista tem que ter uma carteira profissional. O cara do Uber, e às vezes tem excelentes motores do Uber, a gente não está falando nada contra a pessoa, mas não tem a carteira, quer dizer, então a norma é para um e não é para outro? Além do que, é fácil você defender genericamente a livre iniciativa, a livre competição, acho bonito isso.
está na Constituição Federal. Mas acontece que a mesma Constituição que prega a liberdade de ofício, diz... lá no finalzinho, de salvas e exceções previstas em lei. Ora, se a profissão de médico é regulamentada, eu não posso, a pretexto de que estou desempregado, abrir uma salinha e dizer que aqui é um consultório médico sem estar habilitado, compreende? Vai tomar mordida, hein? Vai tomar mordida de cachorro. Não tem prática, vai tomar mordida. Está sobrando o nego aí, desempregado, então vão abrir escritório de advocacia, mesmo sem ser formado, porque é isso que estão fazendo, sem a formação que a lei exige. Para os taxistas, eles estão transportando em veículo particular e não de aluguel e mediante remuneração que é vedado na Lei de Mobilidade Urbana, artigo 4º, inciso 10. A Lei de Mobilidade Urbana, Filete e Marcelo, conceitua duas espécies de transporte individual de passageiros. Um é remunerado, que é o táxi, em veículo de aluguel, e outro não remunerado, que é em veículo particular. Ou seja, aquilo que a Uber alega que está previsto na lei é mentira, é falso. Isso aí é um engodo, porque quando ele diz que a lei de mobilidade permite o transporte individual em veículo particular, permite sim. Como eu tenho o meu carro, eu posso dar uma carona para você de graça, minha família. É esse transporte, porque lá não está escrito que é remunerado, distintamente do trabalho em veículo de aluguel, que lá está escrito expressamente mediante remuneração. Então, aí é a distinção. O particular pode transportar? Não estou dizendo que não pode, porque está inserido no sistema de mobilidade. É o carrinheiro, é a bicicleta, é o pedestre, todo mundo está inserido no contexto de mobilidade urbana, que tem uma lei federal dispondo sobre essa matéria. O veículo particular, evidentemente, ele existe, logo ele está inserido. Então, quando se diz que conceitua transporte privado em veículo particular, não está dito que é de aluguel e que é remunerado. Aí você vai ver o conceito do inciso 8º desse mesmo artigo 4º da Lei de Mobilidade. Lá está, o que é transporte público privado? O transporte realizado em veículo de aluguel mediante remuneração. Ponto, é isso aí. Eu só queria que a Justiça brasileira e as autoridades dos governos atentassem para essa conceituação que é de lei federal, segundo a Constituição Federal autoriza. Nós falamos aqui em regularizar impostos, né? E a Regina, Filete, gostei muito do programa 013 ontem, né? Do programa, sou muito amiga do Moisés Fernandes. Moisés Fernandes tem grandes amizades com a mulherada. Olha lá, Regina ligando aqui, do querido Moisés Fernandes, olha que beleza. Eu acompanho sempre você na TV Com e não sabia que você também ia lá, no Garage, no 013. Eu nunca tive a oportunidade, fui ontem, primeiro dia, né? Queria agradecer ao Marcelo Prado, que também está vendo o programa. Marcelo Prado mandou te agradecer aí, Marcelo Coelho, pela participação e porque você também citou o programa dele, que nós vamos citar no segundo bloco, né? Mas já antecipamos. E a Regina falou que gostou muito do programa, que é amiga do Moisés e tal. Moisés também é nosso amigo aqui, né? E o que você acha dessa questão aí da regularização de impostos, pagar impostos e regularizar o Uber? Olha, Filete, Nobel, a gente fala, quando a gente fala em regularizar, né, Nobel, quando fala em regularizar, se é contra a lei, é extinguir. Regularizar também é extinguir. Ou seja, isso é regularizar. Se é contra a lei. O que eu vejo, né, você explanou tão bem, mas dentro de toda essa sua explanação existem vários espaços, né, Nobel? Porque é até difícil você colocar... Não é tão simples. Não é assim, é complexo. 2 programas para falar. Ele complexo sobre isso. Porque assim, o Brasil, em relação aos impostos, né, quando você fala de impostos, né, hoje, pela impunidade e pela falta de fiscalização que nós temos no país, que é um outro assunto que nós comentamos ontem, Filete, pela impunidade e pela falta de fiscalização que tem no país, hoje você vê na rua um DVD pirata, quem fiscaliza? Você vê o ambulante que não tem licença, ele vende, mas ele está numa situação difícil. Eu vi até um vídeo essa semana no Rio de Janeiro, uma senhora vendendo os seus produtos na rua, o lanche, alguma coisa, e a fiscalização indo lá retirar o carrinho. E a própria população em volta foi contra e não deixou tirar. Então, assim, é uma situação que o país enfrenta, realmente difícil, como outros países, você vê isso na América do Sul, em todos os lugares. Então, assim, é complexo falar, porque a situação do país
não dá condição. Quantos milhões? São 13 milhões de desempregados no país hoje. 14, para arredondar. Vou arredondar 14 milhões de desempregados no país hoje. Então, assim, é o motorista desempregado, é aquele que, lógico, quer gastar menos, porque o seu salário também não está... Então, assim, é uma situação de regularizar, extinguir o serviço. Como é que vai extinguir o Uber? Como é que vai extinguir o Uber, o táxi, o 99, o Cabify, ou qualquer coisa? Se tá um desemprego terrível também, na né? situação que está. É contra a lei. Aí a gente entra numa outra... Eu acho que a gente entra numa outra situação que está no país, que é a situação da impunidade. Uma declaração de um cara que... Bom, sempre vocês viram o vídeo ontem que viralizou também, aquele policial em Minas Gerais. Quer dizer, os caras não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Então, assim, existe uma Mas situação... explica para o telespectador o que foi esse vídeo, porque senão ele não vai entender, porque nem todo mundo tem WhatsApp e nem todo mundo também, né? Foi um policial que estava no front com uma quadrilha, né? E ele tomou 2 tiros de fuzil. Enfim, sozinho, você vê o vídeo, eles estão sozinhos numa rua e os marginais estão em cima de uma saveiro com reféns. Ele não pôde atirar porque tinha os reféns e ele acabou tomando um tiro e morreu. Então, assim, mas o resultado disso, pegaram três, vai puxar lá 1 ano, 2 anos, não, se é réu primário, o Norbert consegue explicar. O cara sai da cadeia. Não tem, o governador do Rio de Janeiro, o maior bandido que o Rio de Janeiro já teve, estava na situação que a gente viu dentro. É complexo demais falar, mas a impunidade, essa sensação de impunidade. Ontem nós falamos, Filete, sobre um assunto também que eu acho que está na sua pauta aí, eu não vou me adiantar. Vamos ter que dar um intervalo daqui a pouquinho, né? Mas assim, todo mundo fala, não, nos Estados Unidos funciona assim, nos Estados Unidos funciona desse jeito, não, na Europa é assim, não... Só que assim, quando a lei pega no calcanhar, opa, vou contratar um bom advogado, né? Sim. Não foi isso que nós falamos? Então assim, ou existe lei ou não existe. A questão ou que existe você falou dos ambulantes, a questão dos ambulantes, por exemplo, é proibido o ambulante ficar em esquina. É proibido, pode pegar a lei municipal, é proibido. Mas você vê no Gonzaga tem ambulante em esquina, porque a gente considera que a esquina é o melhor local. Tanto que o Nobel, como o Marcelo Coelho, como o telespectador da TV Com, que é uma pessoa culta, ele sabe que, por exemplo, uma casa de esquina é mais caro. Se você tem uma rua comercial, porque você pega 2 ruas, né? Você vê. Nesse país, então, o que acontece? desculpa. Os ambulantes não podem ficar em esquina, é uma lei. Mas você vai no Gonzaga, eles estão. Mas se você for tirar de lá, a população, inclusive, talvez até nós mesmos aqui, porque nós não somos os ruinzinhos da coisa, nem os bonzinhos, fala, poxa, coitado, o cara já está 20 anos aí e tal. Mas você vai falar para ele, tu não vai ficar mais nessa esquina, tu vai vai ficar 15 metros da esquina, 20. Ele não vai querer. Mas é a lei, mas a lei que a gente não consegue cumprir. Você quer ver uma coisa, mas desculpe interromper. Em Belo Horizonte, se não falha a memória, ingressaram com uma ação para proibir o ônibus do... Como é que é? O Uber, né? O ônibus do Uber. Tem até um nome fantasia. O juiz deu a liminar proibindo. Já estava com viagem marcada intermunicipal para determinado dia no estado de Minas Gerais. Saiu a liminar. Mas quem entrou com a ação foi o sindicato das empresas de ônibus. É poderoso. Então você veja, quando a justiça recebe de um lado alguém poderoso, deixa eu fazer assim o sinal, o tratamento é diferenciado. Aí sim proibiu o Uber. Mas quando é o taxista, que é um trabalhador comum como nós, então não dão a devida atenção. É isso que eu gostaria muito de ver no Poder Judiciário, sabe? Uma reversão desse entendimento, que a justiça deve ser distribuída para todos. Se a lei está vigorando, Marcelo, é ela que deve ser cumprida. No momento em que nós achamos, a lei mas o desemprego está aí, então é como eu disse há poucos instantes, eu vou querer ser médico, mesmo não sendo, e ele não vai gostar. A categoria dele vem enfurecida, vai soltar os cachorros em cima de mim. Vou querer ser advogado, vou querer ser juiz, vou querer ser desembargador. Porque eu estou desempregado, eu tenho que combater o desemprego. Não é por aí, é dentro da lei que nós vamos encontrar a solução para todos os males nossos. A economia também não se resolve mediante lei. A economia é um problema, é da corrupção, é de tudo isso que praticaram no Brasil até agora, que acumulou essa situação de incúria, de irresponsabilidade que o brasileiro combate. Agora, esperar que eu, destruindo a categoria de taxista, eu estaria resolvendo o desemprego desses milhares
de pessoas que foram desempregadas aqui na região, estou errado porque eu estou arrumando outra encrenca. Eu tenho que resolver, compatibilizar, gerar emprego, desenvolver a economia, os negócios, para gerar emprego para todo mundo. Nós vamos continuar com esse bate-papo no segundo bloco, já várias mensagens chegando, você sabe que é 997 11 5545, mandar seu zap para cá, ou uma ligação muito rapidinho, né, para que a gente possa pôr a sua pergunta, perguntar para o Nobre, para o Marcelo Coelho, sugestões, dicas ou até mesmo críticas para o programa. É muito rápido e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje, terça-feira, dia 11 de julho. Um prazer imenso fazer esse programa para vocês aqui. 35 participações ao vivo aqui, né, de pessoas falando sobre Uber. Tá todo mundo, quando a gente fala de Uber e táxi, é um tema muito polêmico, né? O Rutinaldo, nosso amigo de Peruíbe. Rutinaldo, na minha opinião, o Uber tem que ser regulamentado, ponto final. Abraço a todos da bancada. Então, o Rutinaldo aqui já está mandando essa mensagem. Rutinaldo Mesquita, um abraço para ele também, participa aqui. O Edson Taxista, já falei dele, Nobel. Opa, Edson, um abraço. O Nobel está dando uma excelente explanação sobre legislação e cidadania. Você também falou bem, Filete, o Marcelo também. Ser motorista de aplicativo é a solução para o desemprego, Filete? Acho que não. A intenção do Uber é monopolizar o transporte, desempregar os escravos que estão trabalhando hoje ilegalmente por robôs. Isso. Então, ele está chamando o taxista de escravo e que eles são... O condutor do Uber, de escravo. Isso. Não, de escravo, o condutor do Uber de escravo e depois vai ser um robô, né? Isso. E é uberização, tá? Que ele mandou aqui, mas o corretor corrigiu. Um abraço para o Nobel dos irmãos Natares. Os irmãos Natares são os taxistas, os bombados, né? Os fazem academia, puxam o ferrinho, não é isso? Opa. Um abraço para eles aí. É o Edson, irmão. São gente boa, gente boa. Estivemos com ele de manhã lá no sindicato, agora há pouco, né? O que decidiu lá no sindicato? O sindicato, a categoria, melhor dizendo, temendo represália do prefeito e da CET. Mas o Paulo não faz represália com ninguém. Deixa eu explicar a preocupação dele. Paulinho é sossegado, vai fazer represália. Lógico. Temendo represália por parte das autoridades do município, sobretudo CET, optaram por suspender qualquer medida judicial, pelo menos neste momento, e até que o Senado Federal delibere sobre aquela projeto de lei que está sendo discutido, que regulamenta, como pediram agora há pouco aqui, que regulamenta o trabalho dos aplicativos. É lógico que essa regulamentação já tem um sinal contrário das próprias empresas de aplicativo, que alegam que se regulamentar terão custos e aí a conta não vai fechar ao preço que eles cobram hoje. Certo. Eu acho, Filete, desculpa, voltando naquela parte voltando que a gente está falando de lei, né? De leis, de fiscalização, de aplicação da lei, fiscalização, e na verdade estamos num país onde a lei é só para você. Para mim, ela não serve. É ornamento, né? Para uns, né? Quando ela me aperta... Ela é ruim. Ela é ruim. Então, eu dou um exemplo, né? Que é um exemplo meio Você deu um exemplo meio extremo. Eu vou dar um exemplo meio extremo. Cuidado. Você vai para os Estados Unidos e você faz uma compra. Quanto você costuma... Você faz uma compra, você fica lá 20 dias e faz uma compra. Você gasta $1.000 de compra. Roupa, sapato, relógio... Você está contra a lei, não está? Você só podia comprar 500. Você podia comprar 500, aí você vai... Não, mas não tem problema. Eu conheço um amigo meu que vai de calça velha, chinelo e camisa velha. Ele chega lá, joga tudo nos Estados Unidos, vem até... Falei, como assim? Não, eu vou tudo velho, tênis velho, calça velha, tudo velho. Depois eu jogo tudo fora e compro tudo novo. Agora eu vou dar um exemplo do que é a lei. Lógico que é um extremo, não é exatamente isso que a gente está falando, mas eu vou dar um extremo da lei. Você leva 1 quilo de cocaína para a Indonésia hoje, ô Filete?
Pelo amor de Deus. Pena de morte. Ninguém leva. Não, nem para nenhum lugar. Não. Eu estou dizendo assim, para nenhum Se lugar. É um traficante, não vai levar. Não, mas para a Indonésia ele é pena vai de morte. É pena de morte. O cara É pode pena de morte. O cara pode arriscar. Capital, né? O cara arrisca sair daqui para Argentina de carro, ele vai. Ele arrisca. Opa, ele pode dá um arriscar. jeitinho, porque eu tenho um advogado bom no Uruguai, né? Que agora Certo. está uma guerra no Acre, né? Com a Polícia Federal. Enfim, ele arrisca. Ele sabe que é 3 anos e meio de cana. Ele não sabe vou. que na Indonésia o cara corta o teu pescoço lá. Fica 12, 15 anos preso, depois vai lá e toma um tiro na cabeça. Então, isso é a lei. Então, assim, é lógico, nós estamos falando do extremo, mas isso é a aplicação da lei. Está escrito, vai ser executado. Está escrito, vai acontecer. Então você já sabe previamente. Se descumprir, você se sujeita. Se você tiver um Uber e ele está hoje sem essa regularização, não deveria. Desculpa, vai ser apreendido o carro, vai ser caçada a carteira, vai ser. Isso é a lei. Se você está com. Mas, lógico. Vamos olhar pela situação do país. A situação do país hoje é para ter um ambulante, porque ele tem o dom de fazer aquilo, mas ele não tem a licença, ele não consegue a licença. Só que ele precisa sobreviver. É a lei da sobrevivência. Então, assim, como julgar isso, né? Como é que um juiz vê isso, né? Mas se você tem uma loja que vende CDs, violão, bateria, e vende... ambulante também. E o ambulante fica na tua porta... Por exemplo, eu conheço gente de São Paulo... Vai aprender o produto pirata. Você veja como... Estamos falando de lei, nada contra ninguém. Estamos falando de lei, aplicação eu conheço gente que quebrou por causa de ambulante. O cara tinha uma loja, e na frente dele, os ambulantes vendiam o mesmo produto que ele, mais barato, dá uma concorrência desleal, porque tu paga imposto, tu paga um monte de coisa, o cara não está pagando. Lógico, é a crise, mas temos que ter cuidado também para não querer, como o nosso... Você viu como o Filete falou agora em concorrência desleal? Como o Edson Taxista falou agora. Você ofereceu o mesmo produto na sua porta, sem pagar imposto, isso é desleal. O que é que o Uber faz? Usando os seus escravos. Uma concorrência desleal com o taxista, que paga tudo e se sujeita a disputar com quem nada paga. Por isso, Nobre, que precisa ser regularizado. Se vai ser regulamentado, se vai poder funcionar ou não, cabe à justiça dizer se vai funcionar. É a lei federal que vai dizer, é isso que eu queria deixar patente para quem nos assiste. Não existe no país nenhuma lei, e só pode ser federal, que autorize o trabalho, o transporte remunerado em veículo particular. Não existe. É por isso que está sendo discutida essa lei. Se ela vier a ser aprovada, eu não sei qual a face dela, se vai permitir, se não vai pagar imposto ou não, quantidade de veículos colocados no mercado. Por quê? Tem que haver também uma quantidade. Imagina todo mundo fizer o mesmo comércio, quebra todo mundo, porque não há comprador para todo. Ora, se o Uber, que tem milhares e milhões de desempregados no país, não houver uma limitação para ele concorrer com o táxi, evidentemente que ele vai quebrar o táxi e vai quebrar os próprios escravos dele, chamados parceiros dele. Não chama o cara de escravo. Eu acho que é escravo. Não chama o cara de escravo. Eu acho que é escravo. O cara que não tem direito a determinar nada, nem o preço, nem o horário de trabalho, enfim, é um cara que se subordina aos interesses de um imperialismo norte-americano que está aí mandando no nosso país. O Marcelo Prado faz uma brincadeira contigo, o Nobel está perguntando se você tem táxi aqui, o Marcelo Prado. É brincadeira, né? O Nobel é dono de táxi, Filete? Estou vendo o programa agora, Marcelo da Garagem de Caiçara. De terça a sexta, das 9 horas da noite, você põe lá, Garagem Caiçara, põe lá e você vai ver um programa bacana, discutindo. Já foi no Garagem Caiçara? Já foi. É esse do canal? O Marcelo Prado. Então, eu estive lá, um abraço. Canal 5. Abraço ao Moisés. Era para ir. Ele falou se você tem táxi. Não tenho, Marcelo, mas eu sou uma pessoa escrava de aplicar, de cumprir a lei. Eu trabalho com isso, é a minha ferramenta de trabalho. Então, se eu vejo que a lei está sendo desrespeitada, cumpre-me, enquanto cidadão, enquanto profissional, levar ao conhecimento das autoridades que têm o poder de fazer a sua aplicação. Infelizmente, no Brasil, isso está passando ao largo. Ninguém respeita mais a lei. Falar que é concorrência, o Uber com o taxista, é brincadeira, gente. É a mesma coisa que, pô... Outro dia eu vi umas pegadinhas na TV, na Rede TV, o cara comprou uma cesta de pão e se estabeleceu na calçada da padaria e começou a gritar, aqui é pão, é barato e tal.
O que aconteceu? O português da padaria pegou um chicote e veio para cima dele, porque ele acha que aquilo não é concorrência leal. Na sua porta, você pagar imposto, ainda vendendo pão mais barato, ele gritando na calçada, mas era pegadinha. É mais ou menos isso que o Uber está fazendo no país, uma palhaçada. O Nicolau Bey, um abraço para ele, dizendo que tem muitos ambulantes do Gonzaga que não têm licença, além de muitos moradores de rua, né? O que dificulta o livre comércio, né? A Regina da Mobilidade, que pena que eu não perdi o começo do programa, as argumentações. Dá para acessar o sistema? 10h30. Tem ao vivo. Fica tranquilo, 10h30 tem reprise e daqui a 2 dias está no sistema TV com o Santos, Eduardo Filete parte 1, parte 2, parte 3, Augusto Capô de Casa 1 e 2. Você vai lá no Facebook, também tem a nossa Vitória, coloca tudo no Facebook e tal. E ela também está falando aqui agora, está falando aqui que está gostando muito do programa, certo? Tem o nosso amigo Uriel Vilas Boas também participando. Então, um abraço para o nosso Marcelo Prado da Garagem Caiçara, abraço para o Nicolau Bey, do presidente do CDL Santos, CDL Santos, Nicolau Bey, que também está participando do programa. E aqui o Uriel Vilas Boas, o palmeirense, está preocupado, Uriel, né? Preocupado, empatou com o Cruzeiro aqui, perdeu do Cruzeiro lá, tem um desafio de jogar contra o Corinthians essa quarta-feira, o Uriel está preocupado. Mas brincadeiras à parte, ele pergunta para você, Marcelo, todo taxista tem contrato de trabalho? Qual a diferença de um taxista empregado para um uberista nesse caso? Por que não se faz um debate com a sociedade sobre isso? E o táxi hoje em dia está muito caro. Então ele está comparando um funcionário você tem um táxi, Marcelo, e tem 3 motoristas que dirigem para você o carro cada 8 horas. Essas pessoas têm contrato de trabalho, ele está perguntando, e se não tem contrato de trabalho na sua maioria, não é a mesma coisa que o Uber? Então, Filete, na verdade, voltando à lei e à impunidade. A lei e a impunidade. Tem motoristas de táxi que a gente sabe que tem frotas, motorista não, desculpa. Permissionários que tem frotas de táxi. Na verdade, nome do cachorro, do papagaio, na verdade da mulher, é em nome de terceiros. Em nome de terceiros. É um nome da amante não, né? Da amante é preocupante. Eu tenho na amante também. Na verdade, hoje, a gente também já falou disso num outro programa, Filete. Mas é que o cara que vê o programa de hoje não vê o outro. Eu acho que o Nobel acho que vai concordar comigo. Acho que o grande problema da entrada do Uber, da entrada do aplicativo, ou seja lá qual for o aplicativo, foi a perda do valor da placa. Acho que pesou demais. 200 mil em média. Eu tenho 5, 6, 10 placas, eu perdi a minha aposentadoria. Eu pensei que só tinha 3, Marcelo. Eu perdi a minha... Eu pensei que você só tinha 3. Não, eu não tenho nenhuma. Hipoteticamente ele está brincando. Então eu perdi a minha aposentadoria. Eu acho que esse foi o principal. Um golpe, né? Foi realmente o golpe. O cara vendeu um apartamento para comprar 4, vendeu um apartamento de 800 mil para comprar 4 placas na época. A gente sabe que não era, por baixo do pano. Comprou 4 placas, falou, o dia que eu me aposentar eu vendo essas 4 placas. Agora vou lá para Sergipe passear. Toda essa discussão, Filete, ela gera a discussão sobre as leis, sobre a impunidade. Quanto vale uma placa hoje, Marcelo? Uns 80 mil? Eu não sei, o Nobel deve estar mais ao par disso. Você pode cobrar 50 que ninguém paga. 50 ninguém paga. Claro que não, porque eu num país onde nada se cobra, eu posso pegar Eu vou pegar meu carro e vou trabalhar. E vou trabalhar de Uber. Fazer bico, né? Quando estão fazendo bico, complementando renda. Não, tem gente que aluga carro. Aluga na locadora para trabalhar. Na locadora para usar Mas o Uriel colocou a questão do empregado. Se é empregado é igual Uber, né? Não, ele está comparando... Não é a mesma coisa? Não, ele está comparando o empregado do dono O que trabalha como auxiliar do fora da lei como Uber, qualquer outro. Se não é a mesma coisa. Eu diria, não, Uriel. Uriel, você é um grande combatente da esquerda, então você foi dirigente sindical. Mas ele só fez uma pergunta, né? Não, eu estou tentando responder especificamente para ele. Então, querer nivelar a situação do parceiro do Uber com o auxiliar do taxista é irreal, porque a própria lei de mobilidade urbana e a lei do taxista reconhece a figura do taxista como sendo permissionário e auxiliar aquele que trabalha para o taxista, mediante o acordo que eles fizeram. É um contrato de direito civil aí. Aí não existe relação de emprego entre o permissionário e aquele que trabalha no horário diverso
executado pelo dono da placa, vamos assim colocar. Então não existe essa relação de similitude entre as duas situações. O do Uber realmente ele não apita nada, ele só tem o dever de gastar, de comprar carro, né, de fazer as revisões, de pagar licença, de ser multado, de arriscar a vida. O Uber, quando acontece algum imprevisto, algum sinistro, o Uber diz, lava as mãos que eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou transportador. Entendeu? Já o condutor do veículo que você está querendo fazer o nivelamento, o auxiliar do taxista, se há um problema com o carro, quem paga é o dono da placa. Quem licencia o carro é o dono da placa, quem paga a licença da prefeitura é o dono da placa, não é o auxiliar. E essa figura do auxiliar está previsto como trabalhador autônomo dentro da lei de táxi. Tá bom, Ariel? Obrigado pela pergunta. Bom, tem bronca aqui. O nosso nobre Nobel não pode chamar os trabalhadores do Uber de escravos. Eu falei isso para você, eu falei que é da BO. Eles têm pontuações de corrida e também fica a critério deles trabalhar quando quiserem. Né? Ele pode trabalhar o dia inteiro, pode trabalhar alguns horários, pode trabalhar fim de semana, então não são escravos. É o Osmar que publica livros, então um abraço para o Osmar também. Moisés Fernandes, parabéns pelo programa Filete. Boa tarde, vou convidar Marcelo Coelho, Nobre Filete, para um programa para discutirmos a questão do táxi novamente. No meu programa Papo 013, todas as segundas-feiras. Então, Moisés. Todas as segundas-feiras, 9 horas, tem o Papo 013, você põe Papo, espaço 013 e entra no debate com o pessoal, como fez nosso amigo Marcelo Coelho ontem. E terça a sexta é o Garagem Caiçara, também às 9 horas, você põe lá Garagem Caiçara, entra no programa, debate, e pode interagir como o nosso. A Edilene da Pompeia está parabenizando o programa, parabéns pelos comentaristas. A Ivonete também parabeniza o programa. O Rutinaldo já falamos. Tem aqui a nossa amiga Regina. A Regina está falando... Peraí. A Regina... o Marcelo está correto. Faz um paralelo com as linhas de telefone fixo, onde os telefones custavam 2, 3 mil reais e depois hoje você vai na telefônica, pede um telefone e ele vem no dia seguinte para sua casa e você não paga nada. O e-mail. O próprio e-mail. O e-mail acabou com o telefone. Acabou com o correio. Fax, correio. Correio, fax e as coisas vão se renovando, né? E vão se renovando. Seja, Marcelo, ninguém é contra o avanço. Só preciso disciplina para eu saber o que eu estou fazendo. Para a sociedade saber os limites. Eu vejo que isso é um sentimento em relação à perda da placa. Muito forte em relação à perda da placa. O pior de tudo forte. Não total, mas... O pior de tudo... lógico, você tem um apartamento, você tem um apartamento sei lá, vamos dar exemplo, numa cidade aí do Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Aí descobre que vamos supor, que a praia de Cabo Frio está contaminada. Um exemplo. Aí seu apartamento valia 1 milhão. Você tinha 4, 5 placas. Teu apartamento não vale 150 mil. Você falou, nossa, perdi um patrimônio que eu lutei a minha vida toda para comprar, né? Então, realmente... E aqui, como está falando o João Nery, um abraço para ele também, e a dona Margarida, estão falando que teve muito trabalhador de táxi que foi para o Uber, né? O cara trabalhava no táxi, ele alugou um carro no Rent-A-Car e ele ficou dono do seu próprio negócio, entre aspas. Tá? Olha, Fred, eu vou até dar um exemplo que eu lembrei agora. O João e a Margarida que estão... Eu trabalho com eventos esportivos de risco, né? Que o downhill é um esporte de risco. Qual? E o downhill, descida de bicicleta, enfim. Muito arriscado. Ele que faz um dos esportes é o evento de risco. E num dos eventos que eu tive no interior de São Paulo, a gente contrata bombeiros para trabalhar. E chegamos ao corpo de bombeiro do local, que é o tal do bico, né, que faz, é o bombeiro militar que faz o bico, e eles falaram assim, olha, nós estamos sem nenhum bombeiro disponível, todos estão dobrando, estamos puxando gente de outra região. Eu falei, pô, mas que situação? Ele falou assim, sabe por que isso? Porque a concessionária que toma conta agora das estradas está selecionando todos os nossos bombeiros, chamando e pagando mais do que a polícia militar. Isso é um avanço? Ou seja, a polícia militar treinou esse bombeiro e aquela empresa que é mais forte entre aspas, ou seja, está oferecendo, foi lá e retirou os bombeiros todos do corpo de bombeiros da polícia militar, pagou mais para eles trabalharem nas suas estradas. Essa é a minha teoria. Todo mundo que formou em federal e estadual tinha que prestar 2 anos de serviço para o governo remunerado. Eu formei numa federal.
certo? Depois eu fui para os Estados Unidos estudar. Quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a pegar bicho na rua e doar para as pessoas. Ou seja, eu quis fazer meu trabalho social, porque eu estudei numa escola gratuita, né? Então eu tenho que retribuir para o meu país isso. Eu acho que o cara estudou na USP, beleza. Você vai ficar, qual o salário de médico? É 8 mil? Você vai ganhar 8 mil e vai dar 2 anos para o hospital público, vai trabalhar. Por quê? Ou serão 4 anos meio período, certo? Porque você tem que pagar para a sociedade o estudo que a sociedade te deu, né? De uma certa maneira. A polícia militar forma, o cara vai para outro setor e nós tivemos todo esse gasto social, né? Tivemos gasto, né? Sim, sem dúvida. O cara tinha que cumprir um tempo lá, né? E foi lá, e essa concessionária pegou. Enfim, são... Aí é disputa de mercado, é diferente. Será que é uma disputa de mercado? Mas é o que o Filete falou, nós pagamos isso. Eu acho que é um... Nós pagamos esse treinamento. É um investimento que a sociedade fez naquele profissional para cuidar da segurança, etc. E, de repente, o Estado, que é o que remunera esse policial, deixa de satisfazer as suas necessidades fundamentais, ele é livre para procurar outro trabalho. Não, ele é livre, mas não, é uma ele falou que as empresas... O cara forma na mão. Já pensou se os caras formam na mão? Sai primeiro tenente, aí os Estados Unidos vão pegar essa turma toda, é muito boa, vamos levar tudo para os Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil investiu no cara, formou o cara com especialização em balística. Filete. Não, então, é complexo, né? Estou demonstrando o que está acontecendo. O Estado brasileiro, o poder público, a sociedade, né, investe na formação escolar, na universidade pública, e o indivíduo sai dali e já vai cobrar. Eu acho que tinha que ter um período, a quarentena, que chamam, que você trabalhar de graça para devolver à sociedade, como você bem colocou, aquele benefício que ela lhe proporcionou, que não proporcionou a todos. Então, deveria haver, por exemplo, um estágio que esse profissional recém-formado da escola pública prestasse à sociedade como retribuição. Isso. Eu acho perfeito. Não é o caso do Corpo Bombeiro que ele mencionou. Lá, ele não está fazendo a favor, ele está trabalhando. Só que para trabalhar ele recebeu alguns ensinamentos. E de repente, quando ele está preparado para exercer sua atividade, vem o particular, opa, vou pegar esse sujeito e vou pagar mais do que o Estado. Aí ele vai. Aí ele vai trabalhar no particular. É diferente da formação universitária que você mencionou. Só para só para fazer um contraponto. A formação universitária pública, para mim, é a mesma coisa. Eu também acho a mesma coisa. Formou o bombeiro, formou um profissional. Um profissional na área de salvamento. Tem algumas particularidades que podem ser não consideradas. Mas eu digo que, no caso da escola, é mais grave ainda, porque lá ele se forma para trabalhar. E quando ele vai trabalhar, ele deveria devolver para... Eu falei dele, ele apareceu, Nelson Rodrigues. Olha o Nelson Rodrigues, dá um tchau aqui para a câmera. Nelson Rodrigues nos nossos estúdios. Não é questão de valor da placa, Filete. É que nenhum taxista vive de seu trabalho. Não é especulação da placa. Olha lá, estou dando uma bombinha para você, Marcelo. São os irmãos Natários, estão reclamando aqui que a concorrência é desleal. O trabalho está sendo comprometido e nós temos que sobreviver. Que, lógico, a questão da placa é um dos... É um conjunto. Eu falei que é um conjunto, não é só a placa. É uma parte do conjunto. A placa é um investimento inicial, mas evidentemente que o dia a dia está se tornando inviável para a subsistência do próprio profissional. É isso que o Natário está dizendo. Temos que encerrar o programa, o tempo urge. Tinha mais coisa para falar. Sim, mas infelizmente o programa ao vivo é assim mesmo. Mandar um abraço para o professor Calvo Falcante, grande professor de Educação Física, para a dona Regina, a dona Edna, para o Marcelo Prade, para o Moisés, para o Rutinaldo, para todos que participaram aqui, a dona Helena dizendo que, Filete, você está se superando. Um abraço a todos, fique com Deus. Se superando, né? Com a nossa, uma superação de 1 vai para 2, né? Fique com a nossa assistência à programação, muito obrigado.